Meus irmãos, nós finalmente chegamos ao final da série de Esther, não é? E hoje eu quero fazer uma brevíssima recapitulação. Nesse livro nós fomos apresentados a vários personagens. E um dos primeiros que aparece aí na história é o rei Xerxes, o rei do Império da Pérsia. Um homem que tinha um poder imenso e ele governava um império com quase 100 milhões de habitantes. Xerxes tinha uma esposa chamada Vasti, que em determinado momento o desagradou. E como consequência disso e por orientação dos seus conselheiros, ela foi deposta do seu cargo e um processo seletivo de moças virgens se deu início em todo o império. Então, depois de um longo processo de beleza e um teste sexual, Xerxes então escolheu a sua rainha, que no caso aqui é a Esther. Esther tinha um primo chamado Mardoqueu. E a história de Esther, como nós vimos, a história de ambos começa muito mal. Começa mal porque tanto Esther como Mardoqueu começaram essa história vivendo como persas, pensando como persas e não se identificando como judeus, como povo de Deus. Até o momento em que Amã, que era o primeiro-ministro do Império Persa, cria uma enorme inimizade com Mardoqueu. E ele bola um plano para matar Mardoqueu, não apenas Mardoqueu, mas todos os judeus do Império. E então ele faz com que o rei Xerxes assine um decreto de forma impensada, de forma irracional, decretando a morte, a execução de todos os judeus, que naquela época era por volta de 15 milhões pelo Império todo. E nisso tudo nós vimos Deus agindo e trabalhando no meio da história, a ponto até mesmo de Amã, o inimigo dos judeus, chegar a honrar Mardoqueu, a quem ele detestava, porque Mardoqueu conseguiu em dado momento salvar a vida do rei. Depois de bastante insistência, Mardoqueu fez com que a sua prima Esther se identificasse como judia perante o rei e intercedesse a ele, já que era o seu marido, para que ele salvasse o povo. Nesse rolo todo, Amã é executado não só como um traidor, mas também pela tentativa de estupro. E aí um novo decreto é redigido, onde os judeus teriam a oportunidade de se defenderem da matança causada pelo primeiro decreto. E então, nos 2 dias que se seguiram de batalha, pela graça e misericórdia de Deus, o povo judeu pôde se salvar por essa intervenção divina. Ufa, esse é o resumo do primeiro capítulo até o 9. E aqui nós chegamos então no capítulo 9, versículo 18 em diante, ok? E aqui, meus irmãos, nós vamos ter algumas informações interessantes, porque aqui nós vamos ver a instauração da festa do Purim, que a festa do Purim é a comemoração anual da recordação e da vitória, é a celebração que os judeus têm anualmente pela vitória sobre os gentios lá do Império Persa. E meus irmãos, do capítulo 9, 18 em diante, aqui nós iremos aprender algo muito precioso e com isso nós vamos fechar as nossas reflexões no livro de Esther. Que nós vamos aprender o seguinte, que o povo de Deus se alegra com o passado pelos feitos da obra de Cristo. O povo de Deus, hoje, nós, os crentes, quando olhamos para o passado, nós nos alegramos. Mas tudo isso é por conta da obra redentiva de Cristo Jesus. São muitos versículos, eu quero ler alguns versículos-chave do capítulo 9. Então, olha aí, eu farei a leitura primeiramente do versículo 18 e versículo 19. Diz assim: os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoraram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Agora observem
dos versículos 23 a 27. E assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isso é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados de Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes, todos os que se tornassem judeus, não deixariam de comemorar anualmente seus 2 dias na forma prescrita na carta certa, na data certa. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, elevamos os nossos pensamentos até o teu trono de graça. Obrigado porque o Senhor é um Deus que concede vitória ao seu povo, e a maior vitória que temos é a vitória que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz, e por isso temos esperança em relação ao futuro e alegria no presente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Esther tem muitas utilidades e muitas lições. Uma das utilidades que ele tem para nós é mostrar justamente a origem da festa do Purim, que é a única festa de todas as festas judaicas que não está prescrita na lei de Moisés. Afinal de contas, todos esses eventos no Império Persa foram tão marcantes que Mardoqueu então estabeleceu que uma festa anual seria celebrada para comemorar e para ensinar geração após geração o que havia acontecido e como Deus havia conduzido aquela situação. E desde essa primeira festança até os dias de hoje, todo ano os judeus celebram a festa do Purim. E isso é comemorado desde o dia 13º até o 15º. E todos os anos isso acontece. Famílias judaicas vão à sinagoga, onde eles escutam algumas leituras da Bíblia. A leitura mais óbvia que é feita é de todo o livro de Esther. E curiosamente, quando o nome de Amã é mencionado, todos na sinagoga respondem a uma só voz: que seja amaldiçoado. Imagina isso. Durante toda a leitura, de uma só vez, dos 10 capítulos, todas as vezes que o nome de Amã aparece, eles respondem a uma só voz: que seja amaldiçoado. Não só isso acontece quando a leitura é feita e o nome de Amã aparece, como também as crianças levam um tipo de chocalho, um tipo de matraca, chamado groger. E quando o nome de Amã é pronunciado, além dessa fala, que seja amaldiçoado, as crianças rodam a matraca fazendo barulho também, lembrando que aquele homem era inimigo dos judeus, fora amaldiçoado e condenado à morte. Além dessa leitura de Esther, eles também ouvem a leitura de Êxodo 17, a história que narra o embate de Moisés e os amalequitas. Uma vez que essa cerimônia na sinagoga termina, todas as famílias voltam para os seus lares e ali se dá um grande banquete, uma grande refeição. E é muito legal porque eles comem comidas especiais, é um momento de alegria, de celebração e de troca de presentes. E eles também enviam mantimento, comidas especiais e presentes para todas as famílias carentes e os pobres, que eles conhecem assim. Todos, absolutamente todos, da comunidade judaica podem celebrar o Purim. Esse nome, Purim, como o texto bíblico nos mostra, é o plural de pur. Pur é uma palavra babilônica que significa sorte. Então, Purim significa sortes. E isso se dá pelo fato de quando Amã foi estabelecer a data de execução dos judeus, ele lançou ele lançou sorte, e a data foi estabelecida dessa forma, e por isso o nome da festa se estabeleceu como Purim.
E é isso que nós vemos, a primeira vez que aparece o nome Pur no livro é no capítulo 3, versículo 7, como os irmãos podem observar. O fato interessantíssimo do livro de Esther é que o nome de Deus não aparece. Do início ao fim não aparece. E foi um dado, uma informação que eu já trouxe aqui para os irmãos. Mas mesmo o nome de Deus não aparecendo, é impossível não perceber, não notar o agir de Yahvé. É impossível não notar o poder de Adonai, a sua graça, a sua misericórdia, e ele conduzindo todas as coisas. E é muito chamativo também o fato de o livro de Esther ilustrar verdades espirituais tão profundas que nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento. Meus irmãos, com essa festa anual dos judeus, do Purim, eles relembram essa salvação, eles relembram essa intervenção divina, o momento onde a providência de Deus se faz presente no Império Persa e os preserva da morte, os preserva da condenação, da perseguição que levaria à extinção do povo. Antes eles estavam condenados à morte, mas agora por causa de um novo decreto, eles tinham a esperança da vida. E pelo agir de Deus, eles receberam uma nova perspectiva de vida e de fato sobreviveram. Aliás, nesse ano de 2025, o Purim foi comemorado entre os dias 13 e 14 agora de março, curiosamente no mês onde nós estamos e desenvolvemos essa série. Queridos, hoje mesmo o povo judeu tem a oportunidade de olhar para trás e celebrar nessas festas o que Deus fez no passado. Mas sabe de uma coisa? Hoje, nós, como igreja, fazemos algo muito semelhante. Não anualmente, mas semanalmente. E é o que nós estamos fazendo exatamente agora. Nós olhamos para trás e celebramos a vida que nós temos em Jesus Cristo. É por isso que o livro de Esther ilustra essas verdades espirituais que hoje nós podemos desfrutar. Por isso, queridos, que em primeiro lugar, a primeira lição que nós podemos aprender é que o Purim celebra a vida, mas o culto celebra a vida eterna. Eles se reúnem para festejar e recordar algo bom. Ok, maravilhoso. Mas o culto aponta para algo muito mais significativo, uma vida eterna. E isso é maravilhoso. Meus irmãos, é significativo o quanto existe essa relação e essa conexão com a festa e a reunião pública dos crentes que nós realizamos aqui semanalmente e principalmente quando o nosso culto, nós celebramos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, que nós tradicionalmente a celebramos uma vez ao mês. No Purim, na festa, é o momento de relembrar e comemorar esse livramento que os judeus tiveram dessa aniquilação total planejada pelo maligno Amã. Mas durante a Santa Ceia, nós celebramos a obra redentora de Cristo Jesus, que venceu não um decreto, não venceu um império, mas ele venceu a morte. Ele venceu o pecado que nos condenaria à morte. E agora, pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição, nós temos a salvação. E todos os que nele creem recebem vida eterna e a esperança do céu. No Purim, os judeus comemoram porque foram salvos de uma sentença de morte. Mas hoje, nós, os crentes de todo o mundo, celebram porque foram salvos, não de uma condenação qualquer, mas da condenação do fogo do inferno, através também da obra redentora de Jesus Cristo. No Purim, havia um decreto de morte e destruição que era impossível de ser revogado. Então, um novo decreto foi feito pelo rei Xerxes para que eles então pudessem se defender. E aqui é bastante bonito de observar
essa capacidade e essa habilidade que Deus sempre teve de transformar situações adversas em bênção. Situações malignas e aparentemente de perdição em coisas boas e edificantes para o seu povo. Mas na Santa Ceia é o momento onde Jesus estabelece não um decreto persa novo, mas ele estabelece uma nova aliança. E nessa nova aliança, ele utiliza do seu próprio sangue para substituir um sistema de sacrifício antigo por um novo sistema, através de um novo vivo caminho que ele estabeleceu entre nós e o nosso Deus. Não mais animais, não mais um sacerdote, não mais sumos sacerdotes, agora nós temos acesso direto ao nosso Deus, graças à obra de Jesus Cristo. No Purim, o vinho ainda é um dos símbolos centrais, que representava alegria e transformação, não é? E representa também esse choro que se transforma em júbilo. Na Santa Ceia, nós temos novamente a figura do vinho que representa o sangue de Cristo derramado pela nossa redenção e que traz salvação a todos os que entregam a Ele o coração e a mente. Isso tudo conforme nós lemos em Lucas 22:20, que nos diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança. Não mais uma aliança antiga, não mais uma aliança mosaica, feita com sangue de animais, mas é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas também, esse sangue aponta para um futuro glorioso. Esse sangue aponta para a alegria futura de quando Ele voltará e celebrará conosco e beberá novamente do fruto da videira. Então, o vinho nos faz olhar para trás e agradecer ao Senhor pelo sacrifício e ressurreição, mas também nos aponta para a frente e nos faz aguardar o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, os judeus ainda olham para o passado e comemoram essa redenção, essa celebração de vitória sobre a morte. Mas nós, pela obra de Cristo, olhamos para trás e celebramos coisas muito mais profundas. Muito mais profundas, porque foi importante, eles conquistaram a preservação da vida biológica. Eles ainda tiveram a sua vida de forma temporária. Mas hoje no nosso culto, nós celebramos ao nosso Deus, porque Jesus Cristo conquistou para nós uma vida eterna. Uma vida que ainda que você morra na carne, você viverá eternamente com Jesus Cristo. E é o que nos ensina Romanos 6:23, quando nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós gostamos muito da primeira parte, né? Nós gostamos muito de enfatizar que o salário do pecado é a morte. Mas a segunda parte do versículo igualmente é importante. Igualmente é extremamente profunda. É ela que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida plena em Jesus Cristo, que você já pode desfrutar hoje. Você não precisa esperar chegar no céu para desfrutar o céu. Nós acabamos de cantar um hino que diz isso. Seja no mar, na terra, numa casa boa ou ruim, na gruta, onde Deus está, ali é céu. A partir do momento que você se converteu, o céu desceu e Deus se fez presente em você, porque você é a habitação do Espírito Santo. É o que nos ensina a carta de 1 Coríntios do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós ganhamos em Jesus Cristo uma vida eterna. Não uma vida passageira, não uma vida limitada,
não uma vida finita, mas vida eterna. Existe aqui uma segunda lição que nós podemos extrair do capítulo 10. E eu quero ler todo o capítulo 10. Esse capítulo 10 imenso, que tem 3 versículos, ok? Acompanhe aí a leitura. Diz assim o capítulo 10. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Curiosamente, o livro de Esther termina sem falar de Esther. Termina falando de Mardoqueu. E algo que eu comentei lá para o início dessa série foi que o grande herói em toda a Bíblia não são os personagens, mas o grande herói da Bíblia é o próprio Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. E o fato de terminar falando sobre um homem que era poderoso, era um homem judeu, que era o segundo no comando, ele dá a oportunidade de nos fazer a ponte de um outro homem que viria séculos depois e seria muito mais poderoso, um judeu muito mais relevante do que a figura de Mardoqueu. Percebam aqui no primeiro versículo do capítulo 10, que as coisas para os judeus terminaram bem, mas não terminaram tão bem, não é? Porque diz assim, o rei Xerxes impôs tributos, impôs impostos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. É verdade, havia paz para os judeus. Não havia guerras, não havia mais conflitos, mas havia o peso dos impostos. E esses impostos serviam para alimentar a vida boa desse governante ímpio, desse governante gentil, que vivia dos impostos para o seu luxo, para as suas regalias e confortos. E aí você olha hoje em dia o Brasil e você fala, poxa vida, acho que nada mudou de lá para cá, não é? Seguimos na mesma situação. Pois bem, irmãos, o povo de Deus, aqui neste momento, através dessas taxas, impostos e tributos, são mais uma vez lembrados. Todos os filhos de Deus são lembrados. O povo de Deus é lembrado neste momento que o lugar deles não era ali. Esse imposto servia para mostrar que ali não era a sua terra. Esse imposto que foi imposto sobre eles fazia com que eles pudessem se lembrar que aquele rei não era o rei deles, que aquela terra não era a terra deles, e que aquele local deveria ser um local de passagem, não um local de permanência. Assim como hoje em dia, não só os impostos, mas todas as dificuldades, lutas, brigas, problemas e doenças que nós temos, nos faz relembrar que essa terra não é o nosso local. Nós não somos essa pátria, nós estamos aqui de passagem. E por isso, nós contemplamos e temos uma esperança de uma pátria celeste que ainda nós iremos morar. Assim como os judeus sabiam que ali não era o seu lugar e que eles deveriam retornar à terra prometida, nós, de igual forma, esperamos a nova Jerusalém. Não mais a Jerusalém que eles podiam retornar, mas uma nova Jerusalém. Uma Jerusalém celeste, gloriosa e santa. Mardoqueu, antes de toda essa pompa, ele sofreu bastante. Comeu o pão que Amã amassou, por assim dizer, não é? Ele havia sido jurado de morte, ele havia passado grandes aflições, ele foi humilhado, passou fome, sede por conta do jejum, ele sofreu em favor do seu povo, e depois de tanta humilhação,
Diz aqui o capítulo 10, versículo 3, que agora ele era o segundo na hierarquia de todo o império, que acima dele só estava o rei. Ele era um homem importante entre os judeus, ele era um homem amado entre os judeus e que trabalhou com todo o seu esforço para o bem do seu povo. E não só ele tentou, como efetivamente ele promoveu o bem-estar de todos os judeus. Nessa época é o que o capítulo 10 nos ensina. Mas, por mais fantástico que Mardoqueu fosse, por mais incrível que esse judeu tivesse sido, eles ainda estavam debaixo de opressão. Ainda havia um rei ímpio, ainda havia cobrança de impostos injustos. Eles ainda estavam pisando em terra estrangeira, debaixo de um governo ímpio, cujo rei era um ímpio. O mundo precisava de alguém superior a Mardoqueu. O mundo precisava de alguém que não fosse o segundo, mas o mundo precisava de alguém que fosse o primeiro na hierarquia. Nós pertencíamos a essa humanidade que o segundo não ia resolver o problema, apenas o primeiro seria capaz de nos retirar da escravidão do pecado e nos retirar do domínio das trevas e nos colocar debaixo do seu santo domínio de luz. É por isso que Jesus Cristo é enviado da parte do Pai como o primeiro na hierarquia, muito superior a Mardoqueu. Filipenses 2:5 em diante vai nos falar a respeito desse mesmo processo de humilhação que Mardoqueu experimentou, mas Jesus experimentou de uma forma muito mais drástica e profunda. Filipenses 2:5 em diante diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que, em segundo lugar, nós precisamos aprender que em Mardoqueu há uma obra incompleta, mas em Cristo há uma obra completa. Cristo é infinitamente maior do que Mardoqueu. Ele é o próprio Deus. No final aqui do livro de Esther, Mardoqueu é elevada à mais alta posição de autoridade que era possível. Porque acima dele só estava o rei. E aí ele se tornou o segundo em comando, algo muito, muito semelhante a José no Egito séculos antes. Mas Jesus, depois de toda a humilhação, depois de tanto sofrimento, depois da sua morte e ressurreição, ele foi exaltado. Não a segunda posição de autoridade, mas a primeira posição de autoridade, junto ao Pai nos céus. E hoje ele é o seu sumo sacerdote, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer, e por você, dia e noite, ele intercede. É o que nos ensina Hebreus 7, 25 e 26, quando diz que ele, Jesus Cristo, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados e exaltado acima dos céus. Mardoqueu desempenhou um papel crucial para a salvação dos judeus, quando ele expôs o decreto e os planos malignos de Amã e depois instituiu a festa do Purim. Mas Jesus, ele é um salvador
definitivo. Ele completa toda a obra de redenção e salvação a todo o que nele crê. A festa do Purim celebra essa reversão de sorte. A festa do Purim é a comemoração de um decreto maligno que foi transformado em algo bom e glorioso nas santas mãos do nosso Deus. A vitória do bem contra o mal. Mas em Jesus Cristo, nós temos um triunfo do Messias sobre o pecado e sobre a morte, que traz alegria plena e esperança ao mundo perdido. Meus irmãos, como eu comentei, nós estamos encerrando essa série de Esther. E aqui nós aprendemos a respeito de uma moça muito jovenzinha que começa mal. Começa muito mal, com procedimentos errôneos, imorais, pensamentos mundanos, atitudes vergonhosas. Mas que no meio do caminho, no meio da história, Deus tocou em seu coração e ela mudou o seu posicionamento, mudou o seu comportamento e se permitiu ser usada por Deus. Talvez hoje, você aqui que está me escutando, esteja em uma posição semelhante. Você faz parte do povo de Deus. Você conhece muito bem o Evangelho. Você sabe o que é certo e sabe o que é errado. Você se olha no espelho da palavra e sabe que ela denuncia os seus maus caminhos e as suas imundícies e as suas imoralidades, as suas mentiras e a sua idolatria. E você sabe que lá no fundo do seu coração, você precisa se posicionar. Você sabe que tem um pecado específico ou muitos pecados que você precisa abandonar. E você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo da aliança e você sabe que precisa abandonar cada um desses pecados que está estragando o seu relacionamento com Deus. E sabe também porque o Espírito Santo tem te incomodado há muito tempo que já é hora de tomar um posicionamento como crente no Senhor Jesus Cristo, assim como Esther se posicionou. Meus irmãos, este momento agora, eu quero que seja um momento de contrição, um momento de confissão de pecados, e eu quero te convidar a baixar sua cabeça. Esteja agora em espírito de oração. Toda final de série é um momento que nós temos para alguma reflexão, alguma autoavaliação. E que neste momento você de cabeça baixa, olhos fechados, olhe para o seu próprio coração. Você precisa se avaliar. Você é crente, você é filho de Deus, você é filha do Senhor. Mas talvez há posturas em seu coração, há pecados em sua mente que você precisa abandonar e você sabe disso. Se você tem se identificado como Esther, nesse momento, eu como seu pastor, nós como corpo de Cristo, eu quero orar por você. Assim como Esther, ela agiu publicamente em dado momento para se assumir como judia, eu quero lançar esse desafio para que você também se manifeste publicamente. Vindo aqui à frente, eu quero orar com você. Eu já estou entendendo que você é crente, que você é filho de Deus, que se Jesus voltar agora você vai para o céu, ou se você morrer agora você vai para o céu. Mas nós como corpo de Cristo, que tenhamos agora um momento de consagração, um momento de contrição. Pode vir aqui à frente, fica aqui na minha frente. Assuma publicamente essa postura de que você sabe que precisa largar e abandonar alguns pecados. O livro, a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meus irmãos, aqui ninguém precisa confessar os pecados publicamente, não é? Mas que você confesse no seu próprio coração. Cada coração aqui sabe onde dói, onde
calo aperta. Tenha um minuto de oração nesse momento. Se derreta, chore diante do Senhor, abandone o seu pecado, porque a Bíblia fala que todo aquele que confessa e abandona, alcança. Vamos ter um minuto de oração silenciosa, e aí nós vamos encerrar depois o nosso culto orando, pedindo as bênçãos do Senhor e também cantando ao nosso Deus. Um minuto de oração silenciosa de contrição. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque isso que está acontecendo aqui é um momento de avivamento espiritual. Senhor, avivamento espiritual não é gente gritando, não é gente pulando, não é gente fazendo coisas estranhas, mas é o teu povo se quebrantando diante do Senhor. Avivamento espiritual, Senhor, nós sabemos que é o teu povo confessando pecados, é o teu povo abandonando pecados. Ó Deus, nós somos tão falhos. Somos arrogantes, somos mentirosos, somos imorais, os nossos olhos pecam, os nossos ouvidos pecam, nossas mãos pecam. Queremos colocar tudo isso diante do Senhor e pedir que o Santo Espírito venha e nos inunde, e nos transforme, e nos liberte, ó Pai. Ó Deus, o Senhor sabe o que tem acontecido com esses meus irmãos. O Senhor sabe se é o pecado da imoralidade, se é da pornografia, se é da mentira, se é do adultério, se é do roubo, seja lá o que for, ó Pai, venha com poder e dê graça a cada coração, dê graça a cada mente, para que cada irmão, para que cada irmã se veja livre do pecado e que dia após dia se consagre ao Senhor. E que cada culto que cada irmão preste ao Senhor seja um culto verdadeiro, um culto limpo, um culto santo. Que a vida de cada um de nós, ó Pai, seja um culto vivo ao Senhor, porque o Senhor é Deus santo e nós queremos nos santificar todos os dias diante de Ti. Queremos Te agradar, ó Pai, Te agradar com a nossa mente, Te agradar com o nosso coração, Te agradar com o nosso proceder. Retira de nós, ó Pai, todo pecado. Retira de nós tudo que não for Cristo. Retira de nós tudo que te ofende, ó Deus. Retira os nodos, retira as manchas, retira a podridão do nosso coração e nos transforme. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito em nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, permaneça em paz. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a presença consoladora do Espírito Santo e a comunhão esteja sobre cada irmão e irmã até a volta de Cristo. Amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares, todos em pé. Vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus, encerrando assim o nosso culto.